Olá pessoal, tudo bem? Sou Jonathan Basso aqui, assessor de investimentos da GB Investimentos. Nós somos um escritório credenciado a XP Investimentos. E eu queria falar um pouquinho mais hoje para vocês, na verdade, sobre a inflação. O que é a inflação de fato, como é que ela funciona e quais são os efeitos que elas causam dentro da economia e dentro da sua vida também, diariamente na sua casa, a famosa inflação doméstica, né? Então a inflação nada mais é, pessoal, que a perda do poder de compra. Você deve se lembrar que lá nos anos 90, eu me lembro mesmo, sou dessa época, comprava uma Coca-Cola 2 litros por R$2, né? E hoje essa mesma Coca-Cola tá valendo R$14, R$13, né? O feijão aumentou 2.782%. Nos anos 80, as máquinas de remarcar trabalhavam dia e noite. Então, basicamente, é o mesmo produto, só que com um preço muito maior. Então, os mesmos R$100 que lá atrás, nos anos 90, tu comprava uma determinada quantidade de itens, hoje tu não compra mais, porque o valor do dinheiro está sendo perdido, ele está perdendo valor. Tá? Isso é o efeito da inflação de fato acontecendo na vida das pessoas. E ela é normal, ela acontece por vários efeitos, principalmente por oferta e demanda, né? Vocês devem lembrar. Se você tem um supermercado, por exemplo, né, e você tem algum produto que está tendo muita saída, é natural que quando você tem uma demanda muito grande e uma oferta não é tão grande assim, que acaba que o mercado, por exemplo, aumenta o preço. Né? Então esse aumento de preço é o que a gente chama de inflação. Então aquele produto está mais caro. Então esse é um dos efeitos que ocorrem para acontecer isso. E outro muito famoso, que se for voltar de novo para os anos 90, que aqui no Brasil a gente passou pela hiperinflação, também está muito ligado à impressão de moeda descontrolada, né? Então, por exemplo, o governo está com uma dívida muito alta e ele começa a imprimir dinheiro de fato, o Banco Central imprime. Então, essa impressão de moeda sem um aumento da produtividade do país também causa um efeito inflacionário muito forte, muito devastador dentro das famílias. Porque o que acontece de fato é quando a gente tem uma inflação muito alta e a produtividade do país não aumenta na mesma proporção, vamos pensar no seu salário, se a inflação é de 10% ao ano, seu salário é de 5%, por mais que você está recebendo um aumento, você está ficando mais pobre. Então esse é um efeito que pode ser causado aí pela inflação, que é precisa se ter muito cuidado em relação a ela. Nos países, a gente tem algumas políticas monetárias que nos auxiliam junto a esse controle inflacionário. E a mais famosa que possuímos hoje é a taxa Selic, né? Que são, no Brasil, a gente chama de taxa Selic, mas é a famosa taxa de juros que todos os países possuem. Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente tem um efeito inflacionário, que estamos com uma inflação muito alta, quase aí partindo para um descontrole, o país tende a aumentar as suas taxas de juros. Então, você deve saber que quando você pega um empréstimo no banco, quando você faz um financiamento para comprar uma casa, faz um financiamento para comprar um veículo, o juro que você paga está atrelado ao juro padrão do Brasil. Então, se esse juro está mais alto, você vai pensar 2 vezes antes de fazer esse financiamento. Então, você vai pensar em talvez comprar uma casa mais para frente, vai trocar de carro, vai segurar ele por mais um tempo. Então, quando você vai parando, né, então a economia vai esfriando. Então, aquele carro não é mais vendido, aquela casa não é mais comprada, não é mais construída, aquele pedreiro, aquele pintor não tem, aquele eletricista não vai ter mais esse trabalho. Então começa a esfriar a economia. E esse efeito da demanda diminuindo, ocorre que o preço das coisas seguram e até mesmo ocorre a deflação, né? A deflação é o que? É o efeito contrário. Começa a baixar os preços das coisas. E aí o Brasil, o governo como um todo, volta a baixar os juros, que é o que nós estamos passando por este momento agora. Saímos aí de 13,75 no ano passado, já estamos aí com 10,75 e o Banco Central estima que chegaremos no final deste ano em 9. Tá? Por mais que você, investidor de renda fixa, deve estar pensando que agora está ficando ruim no Brasil, mas na verdade não. Você deve ter visto também muitas notícias que, como o juros está muito alto, existe o endividamento das empresas. O juro da dívida fica mais alto, então muitas empresas quebrando, entrando em recuperação judicial, e não é bom os juros altos para uma economia de qualquer país. Então baixar esses juros é importante para que a gente mantenha os empregos saudáveis, geração de emprego funcionando, as empresas voltem a investir e voltem a fazer esse movimento e as pessoas voltem a ter o consumo delas que são necessários para o convívio, né? E até seus lazeres que vêm junto a isso. Então é importante que a gente ocorre esses efeitos. Então uma das políticas monetárias é a taxa Selic, exatamente para fazer esse controle inflacionário. E a gente está trabalhando sempre em ciclos, né? Daqui a pouco os juros baixam, a inflação está controlada, e em algum momento da economia a inflação vai voltar a subir e os juros do Brasil vai ter que voltar a acompanhar. Existem outras políticas monetárias também que a gente pode estar trabalhando para estar contendo a inflação, mas a mais famosa e a mais efetiva, de fato,
e a taxa de juros que eu estou comentando agora. Então, basicamente, isso é a inflação. Existem modelos e níveis inflacionários que são até saudáveis para uma economia, né? Para um país é muito complicado também quando a gente tem juros e inflações muito altas, porque todo o país é endividado, né? Se você for pegar hoje o Brasil, a gente tem o próprio Tesouro Direto, que é um programa de investimento que é do governo, que a gente empresta dinheiro para o governo, né? Então ele existe também uma dívida, o governo também está endividado. Então para ele também não é saudável ter os juros muito altos, porque o juro da dívida do próprio governo acaba ficando extremamente alto também. Então existem várias frentes, né? Várias variáveis, e os ciclos econômicos, a economia como um todo, ela é muito complicada, não é tão simples assim. Mas o recado desse vídeo é esse, para você ter um entendimento um pouquinho melhor do que é a inflação, como que ela ocorre, né? Principalmente por oferta e demanda e pressão de moeda descontrolada e sem um planejamento, né? E os juros do Brasil, a taxa Selic, hoje é o principal instrumento da política monetária para a gente estar fazendo esse controle, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato que a gente vai estar trabalhando. Um abraço, sucesso!